Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. O assunto é essa questão complexa do café e quem está dando a opinião aí é o Celso Luiz Rodrigues Vegro, diretor do Instituto de Economia Agrícola, órgão da Secretaria aqui do Estado de São Paulo de Agricultura e Abastecimento. Falamos antes do intervalo, agora para a gente encerrar o programa, da compliance. A minha pergunta, então, para não ficar essa coisa de compliance. Por exemplo, no Brasil, um colhedor de café, ou sei lá, um tratador de café, ganha hoje quase R$ 1.000 de salário mínimo, tem previdência, tem que usar equipamento de proteção individual, EPI, né? Acho. Não pode desmatar, fazer de café, não pode ter trabalho escravo. Para a gente importar, tem que ser um país que faz a mesma coisa que a gente ou como é que funciona? Essa que é a ideia da compliance, né? O Brasil, frente aos demais países competidores em café, tem uma legislação bastante avançada, tanto trabalhista como ambiental. Então, a nossa legislação ambiental, inclusive, é mais avançada que os países desenvolvidos, né? O nosso Código Florestal, com as APPs e as reservas legais, é uma legislação mais avançada, inclusive, que os países desenvolvidos. Mas, Resch, eu quero te devolver essa pergunta com outra pergunta. Será que a Alemanha compraria 5 milhões de sacas do Brasil? As 5 milhões, se todas tivessem que ir com uma compliance? Nós sabemos que tem problema também no Brasil, e muito, né? É rotineiro denúncias com relação ao Brasil de exploração de trabalho. Quer dizer, se a Alemanha exigisse compliance de todas as nossas exportações de café, provavelmente metade não ia entrar, não ia conseguir obter. Tá certo? Porque tem distorções, a gente sabe que tem, a fiscalização é falha, muita gente aplica veneno sem EPI, né? Muita gente trabalha mais horas do que deveria, muita gente não tem banheiro colocado disponível, ou a comida não vem quente. Quer dizer, tem problema, nós sabemos que tem problema, ou não usou a bota que deveria ter usado. Então, a gente sabe que se um país que importa café fosse exigir comply, todos os complies do Brasil, também não venderia tudo que vende. Então, as compliances é uma forma, assim, elegante de impor barreiras ao comércio. Essa que é a minha visão. Porque quando a gente quer exigir da Uganda o mesmo padrão de civilizatório, ou seja, o mesmo nível que o Brasil já se encontra, com todas as porcarias que esse país tem, tá certo? Toda a corrupção, toda a lambança que fizeram aqui nos últimos 20 anos, né? Mesmo com tudo isso, o grau civilizatório do Brasil ainda é superior a vários países concorrentes nossos, né, no café. Ou, se não, acho que a Costa Rica é melhor que a gente, na verdade. Mas, tirando a Costa Rica, eu não vejo nenhum outro país que tenha um grau de civilizatório tão elevado como o do Brasil na área de café. Na hora que você pede de Uganda ou da Costa do Marfim, que tem os mesmos níveis de legislação, de acompanhamento, de monitoramento, de sociais e ambientais, você está criando, na verdade, uma barreira não tarifária para aquele produto. Tá certo? E eles nunca vão ter, porque ela não tem nem agrônomo para dizer como é que tem que fazer. Essa que é a verdade, porque é uns países em conflagração, permanentemente em guerra, nem agrônomo não tem lá, não tem médico, não tem agrônomo, não tem veterinário, não tem nada. Tá certo? Então, quando você passa a cobrar isso desses países, na verdade, você está criando uma barreira. Você sabe que eles não têm aquilo, nunca vão ter, e está criando uma barreira não tarifária. Então, para contornar essa história toda, Resch, eu diria o seguinte para você. Não, se o problema é ter ou não ter compliance, então o país que está exportando esse produto para o Brasil emite uma declaração, tá certo? Que não tinha trabalho escravo e que não foi essa lavoura não foi implantada numa área de desmatamento. Tem que fazer uma declaração, vai na embaixada brasileira e autentica aquilo, tá certo? Deve ter um adido lá agrícola que pode dizer se aquilo ou não está sendo dito é verdade ou não, né? É o máximo que um país desse pode fazer. Ou então se cria uma tarifa aqui, chega aqui e paga 10% a mais porque não tem esses compliances, né? Mas exigir pura e simplesmente sem dar uma alternativa significa uma barreira não tarifária, significa o seguinte, vamos dar um jeitinho aqui para que não entre café no Brasil. E sendo que nós precisamos que esse café entre. Não é uma brincadeira isso, tá certo? Tem inúmeros empregos dependendo disso. O consumidor não quer pagar mais pelo café. Tem muitos
muitas indústrias que não querem baixar suas portas, não devem baixar suas portas. O governo precisa dos tributos que vem desse segmento, tá certo? Então, só tem prejuízos manter um mercado autárquico, ou seja, fechado ao comércio internacional. Não há nenhum benefício. E as compliances têm que ser analisadas do ponto de vista do nosso estágio de desenvolvimento vis-à-vis os países que podem vir a vender café para o Brasil. Embora eu diria para você o seguinte, viu, Resch? O Vietnã é um país comunista, certo? O Vietnã é um país comunista, né? Então o Estado que coordena todas as ações. Lá não tem iniciativa privada, é muito limitada na sua amplitude de atuação. Eu diria para você o seguinte, que talvez os cafeicultores de lá estejam melhor de vida do que os daqui. Tá? Pode ser. Todo mundo que viajou para lá só tem elogio do tipo de casa que eles vivem, do tipo de veículo que eles possuem, dos eletrodomésticos que eles têm dentro das casas, né? E produzem 3 ou 4, 5 saquinhos de café por safra. São micro, pequenos, e levam na motinha deles o café para vender. Né? Às vezes secam no asfalto da rua, em frente à casa, nem tem um terreiro na lavoura. Secam o café como fazem no interior ainda. Às vezes o pessoal colhe arroz, né? Seca na própria porta de casa. E se você viu o padrão de vida deles, não é tão inferior ao nosso, não. Né? Pelas imagens, pelas conversas que eu já tive com esse pessoal que viajou para lá, acham que eles estão bem avançados até, na área rural. Eu tenho a impressão que a gente, não sei por que me passou isso pela cabeça, mas eu tenho a impressão que eu e o Celso vamos visitar o Vietnã em 2017, porque a gente vai ver em loco, como se chama, né? Como é a vida lá. Eu conheci muita gente que ia muito para a Etiópia, que é um lindíssimo país, mas para vocês terem uma ideia do que é o Brasil no mercado de café e a Etiópia, no Brasil, gente, se embarca com as condições que o Celso está dizendo aí. Se embarca 3 milhões e 500 por mês de sacas de café. A Etiópia, se chove, que nem estava ameaçando chover agora, não se embarca café, né? Não tem estrada, não tem nada. Até na Colômbia para. Até na Colômbia? A Colômbia também para. Muitas regiões rurais não têm acesso às estradas, né? São rodovias vicinais não pavimentadas, então o café não sai de lá quando começa a chover. Tá muito Bom, Celso, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua entrevista. Mais um ótimo programa. Espero que esse seja o primeiro de vários outros em 2017, aqui ou em qualquer lugar do planeta. E obrigado pela atenção. Obrigado, Resch. Gente, dia sim, o outro também, programa Mercado Futuro no ar. Só não tem Mercado Futuro fim de semana, vocês sabem, sábado e domingo. Tchau, tchau, até o próximo.